Sabe, temos uma ideia bastante peculiar em nossa cultura de que ajudar os outros é sempre a coisa certa a se fazer. Desde pequenos, fomos ensinados que para ser uma pessoa espiritual, amorosa, é preciso sempre dizer sim, é preciso sempre dar, é preciso estar sempre disponível. E se você hesitar, se fizer uma pausa, se ousar estabelecer um limite, então algo deve estar errado com você. Você deve ser egoísta. Deve ser insensível. Mas e se eu te dissesse que toda essa noção está invertida? E se essa necessidade compulsiva de ajudar todo mundo, de consertar todo mundo, de salvar todo mundo, não for de fato amor, mas uma forma de interferência, uma maneira de interromper as lições que a vida está tentando ensinar? Pense nisso. Quando você continuamente resgata alguém das consequências das próprias ações, o que está realmente fazendo? Você não está ajudando, está mantendo essa pessoa presa, está impedindo-a de aprender, está se colocando entre ela e a sabedoria que só vem através da experiência. Agora não estou sugerindo que nos tornemos frios ou indiferentes. Isso seria o outro extremo, não seria? A questão não é se devemos nos importar, mas como nos importamos. E mais importante ainda, com quem escolhemos gastar nossa energia. Porque veja, existem certos tipos de pessoas que vão te sugar até o fim, vão tomar e tomar e tomar e, por mais que você dê, nunca será o suficiente. E a tragédia não está no fato de elas tomarem. A tragédia é que você as está impedindo de crescer. Permita-me compartilhar com você 7 tipos de pessoas que você precisa aprender a reconhecer, não para julgá-las ou condená-las, mas para proteger sua própria energia e permitir que elas enfrentem as experiências que precisam para despertar. Número 1. O cronicamente preguiçoso. Há uma diferença entre alguém que está lutando e alguém que simplesmente desistiu. A pessoa que está lutando pega a sua ajuda e a usa como um trampolim, mas o preguiçoso crônico usa sua ajuda como uma rede de descanso. Essa pessoa decidiu, consciente ou inconscientemente, que a vida é difícil demais e que alguém deveria carregar o peso por ela. No momento em que você intervém para ajudar, torna-se esse alguém, não porque ela não consiga fazer sozinha, mas porque descobriu que sempre haverá quem faça por ela. Observe a natureza. Um pássaro não leva comida a um filhote que se recusa a abrir o bico. Uma árvore não continua nutrindo um galho que não dá frutos. A natureza é muito clara sobre isso. Se algo não está produzindo, se não está contribuindo, eventualmente é cortado, não por crueldade, mas por sabedoria. O preguiçoso crônico sempre terá uma desculpa. A infância difícil, o azar, as circunstâncias injustas, e parte disso pode até ser verdade. Mas a pergunta que você deve fazer é: o que essa pessoa está fazendo a respeito agora? Está tomando alguma iniciativa, por menor que seja, para mudar sua situação? Ou está apenas esperando que alguém apareça para consertar tudo por ela? Quando você ajuda alguém que se recusa a se ajudar, você lhe rouba algo precioso. Você lhe tira a satisfação da própria conquista. Rouba-lhe a força que nasce de superar a dificuldade. Rouba-lhe a descoberta mais importante de todas, a de que ela é capaz. Alguns de vocês estão carregando pessoas há anos. Pagam as contas delas, resolvem seus problemas, limpam suas bagunças. E toda vez que fazem isso, dizem a si mesmos que estão sendo bondosos. Mas e se essa bondade estiver, na verdade, mantendo-as fracas? E se sua ajuda for exatamente o que as impede de andar com as próprias pernas? O preguiçoso precisa sentir fome, precisa sentir desconforto, precisa vivenciar as consequências naturais de suas escolhas. Porque somente quando a dor de continuar o mesmo for maior do que a dor de mudar, é que finalmente ele se moverá. Número 2. O perpetuamente ingrato. Já percebeu como algumas pessoas podem receber um presente extraordinário e agir como se fosse nada? Você pode dar seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seu coração, e elas aceitam sem um obrigado, sem reconhecimento, sem qualquer gratidão. Isso não é acaso, é questão de caráter. Gratidão não é apenas boa educação, é sinal de alguém que entende que faz parte de algo maior do que si mesmo. Uma pessoa grata sabe que toda bênção, todo gesto de bondade, não é uma dívida a seu favor, é um presente livremente dado. E quando se entende isso, trata-se cada dádiva com reverência, mas o ingrato acredita que o mundo lhe deve algo. Acredita que a sua ajuda é um direito, e quanto mais você dá, mais ele se sente no direito de exigir. É um paradoxo estranho. Quanto mais você se doa,
menos ele valoriza. Conheci um homem que ajudou um amigo a pagar o aluguel por 6 meses seguidos. Mês após mês, sacrificava o próprio conforto para garantir que o outro tivesse um teto. E sabe como o amigo reagiu? Reclamou. Reclamou que o apartamento era pequeno, que o bairro não prestava, que outros viviam melhor. Nunca agradeceu. E quando os 6 meses terminaram e o homem não pôde mais ajudar, o amigo ficou com raiva. Sentiu-se traído, como se o auxílio tivesse sido uma dívida que agora estava sendo cobrada injustamente. O ingrato não vê bondade, vê fraqueza, não vê generosidade, vê oportunidade, e vai tirar até não sobrar nada de você. Ajudar um ingrato é como jogar sementes em um poço sem fundo. Não importa quanto você jogue, ele nunca se encherá. Número 3. O arrogante e autossuficiente. Há pessoas que não querem sua ajuda, querem sua validação, não buscam sua sabedoria, querem apenas que você confirme o que já acreditam. E se você ousar dizer algo que desafie sua visão de si mesmas, elas o rejeitam completamente. O arrogante não sofre por falta de conhecimento, mas por excesso de orgulho. Crê que já sabe tudo, que seu caminho é o certo, e que qualquer um que diga o contrário está errado. O orgulho é curioso, parece confiança, mas é medo disfarçado. O arrogante tem pavor de estar errado, porque toda a sua identidade se baseia em estar certo. Se admitir que não sabe algo, sua base desmorona. Então ele se defende, discute, rejeita, se fecha. Você não pode ajudar alguém assim, não porque seja impossível, mas porque ele não acredita que precisa de ajuda. Mesmo Jesus se afastava de pessoas assim. Não insistia, não implorava que o ouvissem. Dizia o que precisava ser dito e seguia em frente, porque entendia algo fundamental. Não se pode forçar a sabedoria sobre quem está comprometido com a própria tolice. O arrogante precisa cair, precisa sentir as consequências do próprio orgulho, precisa bater forte o suficiente para, enfim, olhar para cima e perceber que não tem todas as respostas. Só então, quando estiver humilhado, quebrado, estará pronto para receber ajuda. Número 4. O habitualmente perverso. Vivemos numa época em que evitamos palavras como maldade ou perverso. Preferimos perturbado, incompreendido. Mas há pessoas no mundo que não estão confusas, sabem exatamente o que estão fazendo e fazem assim mesmo. O perverso não é quem comete um erro. Todos erramos. É quem transformou a maldade em modo de vida. Mente, engana, manipula, fere e não sente remorso. E quando é confrontado, não se arrepende, se justifica. Ajudar um perverso é se tornar cúmplice, é permitir que continue prejudicando, é dar combustível para que siga adiante. E ele usará o que você oferecer, não para mudar, mas para afundar ainda mais na própria escuridão. As tradições de sabedoria do mundo todo alertam contra apoiar quem escolheu o mal, não por falta de compaixão, mas por discernimento. Pois se você tentar tirá-lo desse caminho, ele o puxará junto. O perverso não quer ser salvo, quer ser empoderado, quer alguém que banque seus planos, encubra suas mentiras, limpe suas sujeiras. E se você fizer esse papel, não está ajudando. Está se aliando à escuridão. Número 5. O tolamente incurável. Um tolo não é alguém sem inteligência, é alguém que se recusa a aprender, repete os mesmos erros, ignora conselhos, rejeita a sabedoria, toca o fogo várias vezes e depois se pergunta por que se queimou. A diferença entre o sábio e o tolo é simples. O sábio aprende com a experiência, o tolo não. E o mais difícil é que o tolo muitas vezes vem a você em desespero, em crise, sofrendo, pedindo ajuda, e seu coração se compadece. Você quer ajudar, quer resgatar, mas se olhar de perto verá um padrão. Não é a primeira vez. Ele já viveu essa mesma situação várias vezes, e em todas, alguém o ajudou, e ele voltou a agir do mesmo jeito. O tolo é como quem está se afogando e recusa o salva-vidas que você joga. Prefere espernear, lutar, se debater e te puxa junto se você entrar na água. Você não pode salvar um tolo, só a vida pode. Somente as consequências podem ensiná-lo. E se você continuar interferindo, estará impedindo que esse aprendizado aconteça. Número 6. O mestre manipulador. Talvez o mais perigoso de todos.
porque é o mais difícil de reconhecer. O manipulador não chega exigindo, chega contando histórias. Não toma nada de você, faz você querer dar. Ele entende a natureza humana, sabe que pessoas boas gostam de ajudar, sabe que pessoas gentis se sentem culpadas ao dizer não, e usa esse conhecimento como arma. Diz exatamente o que você quer ouvir, brinca com suas emoções, faz você se sentir especial, necessário, importante, e quando percebe, você está fazendo por ele o que nunca faria por ninguém mais. O manipulador muda de rosto conforme a plateia. Com um, é vítima. Com outro, herói. E se comparar as histórias que conta a cada, verá que não batem. Ajudar um manipulador não é socorrer uma alma em dor. É alimentar um sistema. É dar combustível para seus jogos. E o dia em que você parar, o dia em que enxergar o jogo, ele te vira as costas e te pinta como vilão, enquanto parte para a próxima vítima. Número 7. O rebelde impenitente. Por fim, há aquele que sabe o que é certo, mas escolhe o errado. Já foi ensinado, já foi avisado, já foi corrigido, mas não se importa. Decidiu continuar em seu caminho destrutivo. E nada do que você faça vai mudar isso. O rebelde não é ignorante, é desafiador. Sabe o que deveria fazer, mas prefere o oposto. E quando você tenta ajudar, ele sorri. Finge concordar, e assim que você vira as costas, volta ao mesmo comportamento. Esse é o tipo mais difícil de deixar ir, porque você enxerga seu potencial. Você vê quem ele poderia ser se apenas mudasse. Então você insiste. Acredita que dessa vez será diferente. Mas nunca é. O rebelde precisa querer mudar. E até que esse desejo venha de dentro, nenhuma ajuda no mundo fará diferença. Você não pode querer a cura de alguém mais do que ele mesmo. Não pode lutar por sua liberdade mais do que ele luta. Se tentar, vai se esgotar, enquanto ele permanece igual. Então, o que fazemos com tudo isso? Devemos nos tornar frios? Parar de ajudar? Não. Precisamos aprender discernimento. Precisamos reconhecer a diferença entre quem está lutando e quem está preso, entre quem precisa de uma mão para se erguer e quem quer apenas carona. Precisamos enxergar com clareza, sem julgamento, mas também sem ilusão. A verdadeira compaixão não é permitir tudo. Às vezes, o amor verdadeiro é dar um passo atrás e permitir que a pessoa encare as consequências, porque muitas vezes é através da dor, da dificuldade e do fundo do poço que acontece o despertar. Quando você ajuda as pessoas certas, vê frutos. Quando investe em solo fértil, vê crescimento. Mas quando se doa a quem não quer mudar, que só te usa e te esgota, tudo o que verá é desperdício. Sua energia é preciosa, seu tempo é limitado, seus recursos finitos. Use-os com sabedoria. Nem todos merecem sua ajuda, e isso não é crueldade, é sabedoria. Então pergunte a si mesmo hoje: quem estou ajudando que na verdade eu deveria soltar? Quem estou resgatando que precisa cair? Quem estou sustentando que precisa lidar com as próprias consequências? E quando encontrar as respostas, tenha coragem de recuar. Não com raiva nem com ressentimento, mas com o entendimento de que, às vezes, o gesto mais amoroso é permitir que alguém sinta o peso total das próprias escolhas, porque no fim das contas, você não pode salvar ninguém, só pode apontar o caminho. Seguir por ele ou não é decisão de cada um.